Boa noite, Boa noite. amados irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e toda a sua família. Sou o pastor Elvis, pastor auxiliar da Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Estou aqui com a minha esposa, a irmã Raquel, e nós vamos juntos cultuar ao Senhor e convidamos você e a sua família. Se você está na sua casa nesse momento, existem mais pessoas aí com você, com vídeos para cultuarem a Deus junto conosco. Nossa sexta live está no ar, é a live da nossa juventude, nossos estudos bíblicos que nós antes da pandemia estávamos realizando ali todos os domingos. Agora realizamos aqui todas as sextas-feiras às 20 horas através da nossa rede social, Facebook. Então nós estamos gratos a Deus porque é uma oportunidade de alcançar você, alcançar a sua família e podermos expandir aquilo que nós estudávamos junto com os nossos jovens e adolescentes para mais pessoas. Então que Deus esteja abençoando a sua vida grandemente. Compartilhe essa live já para mais pessoas serem alcançadas. Já temos aqui 6 pessoas online. Irmã Gilda, boa noite, minha irmã, Deus abençoe grandemente. Já vai compartilhando aí essa live para que mais pessoas sejam alcançadas. Não deixe de compartilhar. Os irmãos que estão online, os amigos que já estão participando desse culto, compartilhe para que mais pessoas possam participar conosco e serem abençoados pela palavra do Senhor, receberem a mensagem de Deus e podemos cultuar juntos ao único que é digno de toda honra e de toda glória. Deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração. Ao final nós vamos estar orando juntos pelos pedidos que forem feitos aqui. E para nós iniciarmos, nós vamos estar orando, porque em tudo que fazemos precisamos estar sempre buscando o direcionamento do Senhor, colocando a nossa vida diante dele. Então neste momento eu te convido para orarmos juntos. A irmã Raquel vai estar nos conduzindo em oração, nos está orando, agradecendo a Deus pelo sustento dele sobre as nossas vidas, a proteção, por tudo que Deus tem nos proporcionado, sobretudo pela graça e a misericórdia de Deus sobre nós. Também pedir a Deus pela vida dos nossos irmãos e amigos que estão passando por momentos difíceis, momentos de dificuldade em razão do contágio pelo Covid-19. Alguns irmãos já perderam entes queridos, vieram a óbito. Então, colocar também a vida desses amados diante de Deus. Vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus poderoso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, pelo sustento. Obrigado, Senhor, sua graça e misericórdia sobre nós. Que tudo aqui seja para louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Que não seja nada nosso, Pai, mas que tudo provenha de ti, Pai. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão doentes, Pai, o sogro da Luana, Senhor, que se encontra internado, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. E tantos outros, Senhor, que estão passando por problemas de saúde sérios, Pai. Que o Senhor possa estar com tuas mãos, Pai, curando, Pai, libertando, Senhor. Se assim for, Senhor, da tua santa vontade, Pai, que nós possamos compreender o teu querer de fazer conforme o que tu queres, Pai. Que os nossos planos estejam entregues a ti, Pai. Que o Senhor possa vir, Senhor, sobre nossas vidas, pela tua graça e misericórdia, e nos usar, Pai, em tudo quanto formos fazer, Senhor. Abençoe cada um que está assistindo, Pai. Cuida dessas vidas, Pai. Que possa estar aprendendo cada dia mais da tua palavra e vivendo, Senhor, conforme o teu querer. Muito obrigado por tudo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Temos mais irmãos aí online. Irmã Valdeia Cardoso, Deus abençoe. Está online participando conosco. Tio Ronaldo também já participando. Pastor Gerry, tio Gerry, Deus abençoe. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada irmão que está participando conosco, cada amigo. E compartilhe essa live. Estou vendo aqui que os irmãos ainda não compartilharam. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas, tá? O nosso objetivo é que pessoas sejam alcançadas com a palavra do Senhor e vidas transformadas, porque essa é a palavra que tem poder para transformar vidas, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Vamos louvar o Senhor? Vamos levantar nossa voz e juntos louvar a Deus, acompanhando a irmã Raquel.
em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e o Pai, Cordeiro e o Leão, Cordeiro e o Leão. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor, e eu cantarei quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar louvando ao Senhor mais uma vez. Só antes de falar rapidinho sobre o nosso tema, valorizando amigos. Você é alguém que tem muitos amigos? Você é alguém que tem facilidade em fazer amigos? Quantos desses amigos são amigos que são pessoas que te aproximam de Deus? São amigos que são companheiros na sua caminhada cristã, né? E o quanto se você tem esses amigos que são esses companheiros, cooperadores da sua vida cristã, da sua vida com Deus,
o quanto você tem reconhecido isso, o quanto nós temos valorizado os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo Jesus, aos quais nós também podemos chamar de amigos. Quanto nós temos valorizado a vida daqueles que Deus tem colocado como instrumento dele para nos direcionar muitas vezes, para nos exortar, para nos ajudar na nossa caminhada. E quantas vezes nós precisamos de auxílio, precisamos de pessoas, né, que são instrumentos de Deus, amigos em nossa vida. Você tem esses amigos que são esses instrumentos de Deus para te instruir nos momentos necessários. E se você tem valorizado esses amigos, tem reconhecido o quanto eles têm te abençoado? Vamos louvar o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me
e usa-me. Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, ó Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, oh, transforma-me, enche-me, Senhor. Oh Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de Anilza. Deus abençoe a vida da irmã Ruth, também nos acompanhando. Irmã Silvia, Deus esteja abençoando. Irmã Lucineide Alves, Deus abençoe. Irmã Edneia, tia Neia, Deus abençoe. Grande prazer ter a senhora participando aqui conosco. Tia Dani, irmã Daniele Ferreira, Deus abençoe. Amados, nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia conosco no livro de Romanos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Romanos 16, do versículo 1 ao 16. Lembrando que se você tiver algum pedido de oração, você pode estar fazendo, deixando aí no comentário o seu pedido. Nós vamos estar orando juntos ao final, após o nosso estudo. Acredito que seremos breves. Romanos 16, versículo 1 ao versículo 16. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito,
Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Feche seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra, pedir a Ele entendimento neste momento. Pai de amor, muito obrigado pela sua palavra, pela sua misericórdia sobre nós, pela sua palavra revelada e trazida, ó Pai, até nós. Que o seu Espírito Santo nos instrua no entendimento, ó Pai, da tua santa palavra nesta noite e que use o seu servo pela sua misericórdia para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, então, continuando o nosso estudo bíblico na carta aos Romanos, nós chegamos ao último capítulo dessa carta, né? O capítulo 16. Você, jovem adolescente da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, que está com a gente aí, tem um ano, acho que quase um ano, se não tem mais tempo, que a gente começou o estudo da carta aos Romanos, essa carta tão rica, tão maravilhosa. E nesse último capítulo, nós vamos, se Deus assim nos permitir, ter 3 lives. Essa é a primeira e teremos mais 2. Porque esse capítulo, nós podemos dividi-lo da seguinte forma. Essa primeira parte que nós vamos estudar hoje é o apóstolo Paulo já começando a sua despedida, digamos assim, na carta. Ele sauda, ele está cumprimentando pessoas da igreja em Roma. Então, você pode pensar, mas pastor Elvison, nós tínhamos estudado que o apóstolo Paulo não tinha estado em Roma ainda. Como que ele está mandando saudações para pessoas da igreja em Roma? Ele cita o nome de 26 pessoas. O apóstolo Paulo realmente não havia estado em Roma ainda, só que nas suas viagens, o apóstolo Paulo passou 15 anos evangelizando naquela região, e nas suas viagens ele encontrou com pessoas que eram de Roma, estavam viajando, pessoas que não eram de Roma quando ele as encontrou, mas que depois foram para Roma. Então são essas pessoas que ele cumprimenta, pessoas que no seu ministério ele conheceu e agora estão em Roma, são parte da igreja em Roma. Então quando ele está terminando essa carta, ele escreve saudações para aqueles irmãos. Então ele ali reconhecendo aqueles irmãos, reconhecendo que aqueles irmãos foram importantes em algum momento da vida dele, são irmãos que ele encontrou, ele esteve junto, irmãos que foram cooperadores dele em missões, irmãos que estiveram com ele, ajudaram ele, irmãos que ajudaram ele financeiramente, irmãos que ajudaram ele hospedando ele, irmãos que salvaram, humanamente falando assim, arriscaram a própria cabeça para salvar a vida de Paulo. Ele vai dizer aqui também nesse texto. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tem um ministério realmente muito eficaz, obviamente pela graça de Deus, mas ele não esteve sozinho. Deus enviou pessoas para estarem com ele. Ele tinha amigos, irmãos em Cristo que cooperaram com ele. Então essa primeira parte é sobre isso. E depois o apóstolo Paulo, do versículo 17 até o versículo 20, ele vai fazer uma exortação, um aviso para aqueles irmãos da igreja em Roma sobre algo que eles deveriam evitar. E isso nós vamos ver na semana que vem, se Deus assim nos permitir. E a última parte, do versículo 21 até o 27, nós vamos ver na outra semana. Então 3 lives para nós encerrarmos a carta aos Romanos. E a última parte nós vamos estar falando já não mais o apóstolo Paulo mandando cumprimentos para pessoas que estão em Roma, mas ele vai citar nome de pessoas que estão com ele. O apóstolo Paulo está em Corinto quando ele escreve essa carta, pessoas que estão com ele e mandam saudações para a igreja em Roma. Mas então vamos a essa primeira parte, versículo 1 ao versículo 16, e nós podemos dividir de 2 formas aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo, do versículo 1 ao 2, ele dá uma recomendação, ele recomenda a irmã Febe para a igreja em Roma. Nós vamos entender por que ele faz isso. E depois, a partir do versículo 3, ele faz saudações, cumprimenta e elogia alguns irmãos que estavam lá naquela igreja em Roma. Então nós vimos na semana passada o apóstolo Paulo fazendo o quê? Falando a respeito de seus planos. Lembra a nossa sexta live, bons planos. O apóstolo Paulo na semana passada falou
sobre os seus planos. E nós vimos que nem tudo ocorreu conforme ele havia planejado, mas tudo ocorreu conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então agora ele cumprimenta, ele manda saudações, ele está finalizando a sua carta. Então literalmente aqui hoje é o início do fim da carta aos Romanos. E o apóstolo Paulo, ele começa com essa recomendação. A irmã Febe, versículo 1 e versículo 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Então o apóstolo Paulo está fazendo o quê? A irmã Febe, quem é essa irmã? Ela é a portadora da carta. Ela que vai levar a carta, por isso que ele está recomendando ela. O apóstolo Paulo, ele é aquele que é o autor ali da carta, inspirado por Deus, e ele está recomendando àquela igreja que eles recebam ela. Provavelmente ela iria fazer essa viagem, talvez até sozinha, correndo aí alguns perigos, e quando ela chegasse naquela cidade, ela precisaria de um local para se hospedar, alimentação, proteção, porque não havia, com tanta facilidade, hotéis, hospedagens como nós temos hoje. Então, quando um cristão, ele naquele tempo viajava, ele era recebido na casa de outros cristãos. Ele era recebido pela igreja, que era inclusive nas casas. Não havia essa concepção de igreja como hoje nós temos em templos. Então, por isso nós vemos até mesmo aqui na carta aos Romanos tantas vezes falando da hospitalidade, da importância de receber, de saber receber bem os irmãos. E o apóstolo Paulo recomenda porque a igreja precisava saber quem era aquela pessoa, e era importante que então houvesse uma recomendação daquela pessoa, porque obviamente poderiam haver pessoas que se diziam cristãos e de alguma forma tentassem se aproveitar daqueles irmãos, tentando se hospedar na casa deles e fazendo qualquer coisa que não realmente era vontade de Deus, ou não com o objetivo de agregar e edificar a vida daqueles irmãos. Então o apóstolo Paulo ele recomenda a irmã Febe àquela igreja. Então recebam ela, hospedem ela, e o apóstolo Paulo ele praticamente está dizendo: acolham ela bem, cuidem dela bem, porque é isso que ela tem feito comigo, é isso que ela tem feito com os cristãos aqui em Corinto. A palavra de Deus vai dizer que a irmã Febe, ela é a portadora da carta, ela que vai levar essa carta até a igreja em Roma, e ela é uma serva, é alguém que serve a Deus na igreja da Cencreia, que é uma região portuária ali de Corinto. Então, a palavra vai dizer que ela é uma serva, e a palavra para serva aqui usada é diáconos, que é realmente de serva, alguém que está ali a serviço daquela igreja. Então, aquela mulher, ela era uma mulher que era de grande poder aquisitivo, podemos dizer, ela era uma mulher rica, ela tinha dinheiro e ela usava os seus bens para ajudar os cristãos, para acolher os cristãos, para ajudar. Muito provavelmente era uma das pessoas que ajudava Paulo no seu ministério, até mesmo com ajuda financeira. O apóstolo Paulo diz que ela é sua protetora, ela protege o apóstolo Paulo, protege a muitos irmãos, e a palavra aqui também pode ter a conotação de patrocínio, de patrocinadora, de patrocinar as missões, de ajudar financeiramente. Então, Paulo recomenda ela para a igreja em Roma. Recebam ela bem, é isso que ela tem feito aqui. Ela tem recebido bem os irmãos, ela tem ajudado nas missões, ela é uma amiga, é uma irmã em Cristo que tem colaborado. Então, agora ela está mais uma vez colaborando, levando essa carta até vocês, portanto, recebam ela bem. Então, essa primeira parte é a recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Roma, a irmã Febe. Recebam bem essa irmã, ela é uma irmã que é serva de Jesus Cristo, serve na igreja de Cencreia, e ela tem ajudado a muitos aqui, e tem ajudado inclusive a mim, o apóstolo Paulo vai dizer. Então, após ele fazer essa recomendação à irmã, ele vai partir para as saudações. Ele começa a saudar, cumprimentar e elogiar alguns irmãos que estão lá naquela igreja em Roma. O apóstolo Paulo faz isso reconhecendo ali o valor daqueles irmãos no seu ministério e também estreitando os laços. O apóstolo Paulo, ele tinha, nós sabemos que não ocorreu exatamente da maneira que ele planejou, mas ele tinha planos de que aquela igreja o apoiasse para uma missão na Espanha. Então ele também
cita esses irmãos e fazendo ali já uma união, estreitando laços com aquela igreja. Eu não sou pastor dessa igreja, mas eu conheço muitos irmãos que estão aí, então ele já tenta ali estreitar esses laços e cita o nome de 26 irmãos. Imagine só, Paulo, olha só como Deus enviou pessoas para ajudar Paulo no seu ministério. O apóstolo Paulo, aqui ele está no contexto de uma igreja, a igreja de Roma, né? Na cidade de Roma. Você imagina, nas outras cidades por onde o apóstolo Paulo passou, quantos colaboradores, quantos irmãos, quantas pessoas ajudaram, quantas pessoas estiveram com ele. Aqui, nesse local onde ele não tinha estado, ele conhecia, ele tinha 26 pessoas que já tinham sido de alguma forma instrumentos de Deus na vida dele e no ministério dele. E ele vai começar falando de Áquila e Priscila. Saudai Priscila e Áquila. Então ele vai falar de muitas pessoas aqui e existem algumas coisas que são interessantes a gente notar. O apóstolo Paulo, ele fala aqui de pessoas nobres. Nós vamos ver isso aqui. Pessoas que provavelmente outros eram escravos. Pessoas que algumas eram sim de grande poder aquisitivo, já outras nem tanto. Pessoas que ajudaram ele de maneira muito diferente. O apóstolo Paulo, aqui, Deus nos mostra a diversidade e a unidade da igreja aqui também nessa passagem. Como a igreja ela é diversificada, como a palavra de Deus ela resgata pessoas de diferentes nacionalidades, porque aqui haviam pessoas de diferentes nacionalidades, pessoas de diferentes classes sociais, e que todos eles foram resgatados e unidos, transformados em irmãos, feitos irmãos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo reconhece o valor desses irmãos e cita o nome deles aqui, porque esses eram cooperadores. E nós queremos mostrar aqui e entender que o apóstolo Paulo ele destaca algumas pessoas aqui que foram muito, podemos dizer assim, preciosas e que acabaram se destacando porque trabalharam muito com ele. Nós podemos notar que no versículo 3, 4 e 5, ele vai falar de Áquila e Priscila, que são os primeiros que ele saúda, que ele cumprimenta aqui. Ele diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso eu lhes agradeço, e não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, um casal que se destacou aqui nesse auxílio, nesse ministério, amigos que eram valiosos ao apóstolo Paulo e que ele valoriza, e ele cita o nome deles aqui nessa carta, Áquila e Priscila, esse casal que ele chama de cooperadores, pessoas que cooperam com o seu ministério. E esse casal, onde eles iam, a igreja de Jesus Cristo se reunia na casa deles. Eles praticamente, para onde eles iam, eles fundavam, podemos dizer assim, igrejas ali e começavam ali a proclamar o evangelho. E o apóstolo Paulo vai dizer que eles arriscaram. Ele diz aqui literalmente que eles colocaram a sua cabeça, a cabeça deles em risco pela vida do apóstolo Paulo. Nós não sabemos exatamente em qual momento isso aconteceu, qual é a passagem do livro de Atos, não fala exatamente quando foi isso, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eles arriscaram a vida. A expressão que ele usa é literalmente colocar a cabeça debaixo do machado do executor. Eles colocaram a sua cabeça em risco para salvar a minha vida. Ele diz aqui, pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso eu lhe agradeço. Então o apóstolo Paulo reconhece como eles foram instrumentos de Deus ali na vida dele e agradece, e ele diz, não só eu agradeço, mas as igrejas agradecem, porque eles, através da vida deles, eu tive a oportunidade de continuar, até porque se o apóstolo Paulo fosse morto, ele não tinha oportunidade de continuar pregando o evangelho. Então ele foi ali, aquele casal foi um instrumento de Deus para que mais pessoas, através da vida do apóstolo Paulo, ouvissem o evangelho. Então ele diz, não só eu agradeço, mas as igrejas dos gentios agradecem pela vida deles e pelo que eles têm feito, como eles têm colaborado pela graça de Deus, sendo instrumentos de Deus para abençoar a minha vida. Isso está no versículo 3, dos versículos 3 a 5. No versículo 7, o apóstolo Paulo
vai destacar aqui mais duas pessoas que também foram muito importantes e trabalharam nesse ministério junto com o apóstolo Paulo. Versículo 7, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo. Tivemos um probleminha, a conexão caiu. Aguardar um pouquinho para o pessoal retornar. Tivemos um probleminha aqui com a internet, a conexão acabou caindo. Chegou alguém aí. Pessoal, a internet caiu aqui, tivemos um probleminha, mas vamos continuar. O pessoal vai chegando aos poucos aí, depois vai ficar disponível as duas lives, né, as duas partes vão ficar disponíveis aqui na nossa página do Facebook. Nós estávamos falando a respeito de como destaques, provavelmente escravos, também fala Aristóbulo, Narciso, fala de como esses eram preciosos a ele também e ao seu ministério, e esses eram novos, então, e que diante de Deus, a igreja do Senhor, eles são iguais, unidos pelo sangue de Jesus Cristo, apesar de perante a sociedade eles poderem serem vistos de maneira diferente, diante do Senhor, ambos são pecadores e carecem da graça de Deus. O apóstolo Paulo também, ele envia saudações a outras pessoas, amigos e irmãs em Cristo, que colaboraram com ele. Versículo 5, ele vai falar de Epêneto, primícias da Ásia. Então, quando ele fala de primícias da Ásia, é aquele primeiro ali convertido a Jesus Cristo na Ásia, das primícias de Cristo, ele vai dizer. Ele fala também no versículo 6 de Maria, que muito trabalhou por vós, uma mulher que se esforçou. E algo que nós podemos destacar aqui também nesse texto é a importância do trabalho dessas mulheres que ele vai citar aqui, mulheres que se esforçaram na obra do Senhor. Mulheres, ele não cita exatamente qual foi a função, o que elas fizeram, mas que se esforçaram na obra do Senhor. Ele vai citar o nome aqui de 9 mulheres que se esforçaram. Então, o apóstolo Paulo ele fala de pessoas de classes sociais diferentes, ele fala a homens, fala a mulheres, mostrando aqui a diversidade da igreja. Então, aqui eu entro. A live caiu, pessoal? Ou tá online ainda? Está travando. Está caindo. Eu vou tentar continuar aqui, se não cair, tá? Mas qualquer coisa vocês avisam a gente, tá bom? A gente tá com um probleminha na internet, mas vamos prosseguir aqui pela misericórdia do Senhor. Então, no versículo 8 ele vai falar de Ampliato. Tem muito nome bonito aí também, né? Se você estiver procurando um nome para filho, para alguém aí, tem muito nome bonito aqui nessa lista. Ampliato é um nome também comum de escravo, ele vai falar que é meu dileto amigo no Senhor. No versículo 10 ele vai falar de Apeles, aprovado em Cristo, ou seja, alguém que passou por alguma provação, por algo ali, foi aprovado diante de Deus. Herodião, mais um que ele vai citar sendo um parente dele. Ele vai citar novamente no versículo 12, mulheres aqui também que trabalharam arduamente na obra do Senhor, Trifena, Trifosa e Pérside, que muito trabalharam na obra do Senhor. E no versículo 13 ele vai citar Rufo e sua mãe. Ele vai dizer que a mãe de Rufo é como se fosse uma segunda mãe dele. Ele não cita o nome da mãe de Rufo, né? Alguém que sem dúvida foi de tamanha importância no ministério dele, mas por algum motivo o apóstolo Paulo não cita aqui, e não podemos confirmar que sim, mas muito provavelmente esse Rufo é o mesmo que é citado em Marcos 15, 21, quando fala que Simão Sirineu, que carregou a cruz, quando Jesus está lá levando a cruz para
Calvário, então ser crucificado, diz que era pai de Alexandre e pai de Rufo. Muito provavelmente é esse mesmo aqui, Rufo. Então o pai dele é aquele que carregou a cruz lá de Jesus, e a mãe dele é alguém que era muito preciosa ao apóstolo Paulo. Muito provavelmente é alguém que hospedou o apóstolo Paulo em alguma oportunidade, né? Aquela pessoa que recebia bem o apóstolo Paulo, ajudava ele ali também. Então ele fala, ele sauda a Rufo e a sua mãe, ele diz que é para mim como uma mãe também. O apóstolo Paulo, ele cita então o nome dessas pessoas, fala de Rufo e sua mãe, e por último ele vai falar de alguns outros irmãos e amigos que eram preciosos a ele, que receberam em suas casas a igreja. Pessoas que hospedaram a igreja, ou seja, a igreja se reunia naquelas casas, na casa daquelas famílias. O versículo 14 vai falar de Assíncrito e sua família. Esse monte de nome bonito aqui, ó. Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Então essa família, ali naquela casa, se reunia a igreja do Senhor. Uma outra família é a família de Filólogo e a sua família. Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então ele fala dessas pessoas que receberam a igreja na sua casa. Como nós dissemos, as igrejas se reuniam dessa maneira, nas casas. Não havia ali no cristianismo, naquele tempo, essa ideia de templo. Somente lá no século IV que vai iniciar a igreja vai passar a ter templos e se reunir em templos, mas a igreja se reunia em casas, famílias que recebiam outras famílias, e ali era pregado o evangelho, eram instruídos, eram edificados e eram ensinados no evangelho de Jesus Cristo. E ele encerra dizendo, saudai uns aos outros com ósculo santo. Ósculo santo é um beijo. Na nossa cultura, talvez isso não seja tão comum, mas era algo que culturalmente era comum entre eles. E aqui o apóstolo Paulo, esse ósculo santo é algo que demonstra afetuosidade, demonstra amor, e é algo que é um ósculo, é um beijo santo, ou seja, é puro. É algo ali, um cumprimento, demonstrando afetuosidade aos irmãos. Então, o apóstolo Paulo, ele fala aqui a essas pessoas muito diferentes umas das outras, vindo de lugares diferentes, algumas de nações diferentes, de famílias totalmente diferentes umas das outras, classes sociais diferentes. Então, o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja em Roma para saudar esses irmãos que eram conhecidos dele, e ele faz questão de citar o nome dessas pessoas que foram cooperadores do apóstolo Paulo. Então nós podemos ver que os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, nosso relacionamento deve ser esse relacionamento de amor, né? Nós amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E desde que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, começa a falar das aplicações práticas do Evangelho, se nós observarmos, a partir do capítulo 14, o apóstolo Paulo vai começar a falar, capítulo 12, perdão, o apóstolo Paulo vai começar a falar de relacionamento. No capítulo 12 ele fala do relacionamento com Deus. Depois ele vai falar do relacionamento entre os irmãos, preferíveis uns aos outros em honra, amar os irmãos. Ele vai falar depois do nosso relacionamento com aqueles que nos perseguem. E ele vai falando sobre relacionamentos. Ele trata de um problema de relacionamento por questões triviais, por questões que não eram essenciais, no capítulo 14 até parte do capítulo 15. E aqui ele mostra como que era o seu relacionamento com esses irmãos. Um relacionamento de cooperação, um relacionamento de amor, sempre visando a glória de Deus e o avanço do Evangelho de Cristo Jesus, para que mais pessoas fossem alcançadas. Desde o momento em que o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, um encontro verdadeiro, foi alcançado pela graça de Cristo, ele então dedica a sua vida a isso, a pregar o Evangelho. E esse texto traz aplicações para nós. E creio que uma das aplicações mais evidentes é que nós não podemos fazer nada sozinhos. Nós somos dependentes, nós somos membros de um corpo, nós dependemos
uns dos outros, nós somos membros uns dos outros, por mais diferentes que sejamos uns dos outros. A igreja ela é diversa, ela é diversificada, mas ela vive em união. Nós somos diferentes uns dos outros, sim. É só olhar para o corpo humano. Nós somos diferentes uns dos outros. Os membros são diferentes uns dos outros, mas nós compomos uma unidade só. E assim é a igreja do Senhor. Nos mostra isso. Existem pessoas muito diferentes, pessoas que vieram de culturas diferentes, mas quando alcançadas pela graça de Cristo, se tornam uma em Cristo Jesus, se tornam um corpo em Cristo Jesus. Então a igreja ela é sim diversa, mas ela é unificada pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos irmãos de sangue de Jesus Cristo, unidos pelo sangue dele. E esse texto também nos mostra a importância de pessoas comuns no Evangelho, a importância de pessoas comuns para a expansão do Evangelho. Estou querendo dizer com pessoas comuns. É uma forma de nós dizermos aquelas pessoas que não têm cargos, aquelas pessoas que não foram nomeadas para algum cargo, mas que foram chamadas por Jesus Cristo. Se foram chamados por Jesus Cristo, salvos por Ele, foram chamados para uma missão. Tem um ministério, tem algo a ser feito na obra do Senhor. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele é o apóstolo, ele é um grande missionário, mas olha só a quantidade de pessoas que estavam ali com ele e que cada um à sua maneira colaboraram para esse. Nós já falamos algumas vezes que o apóstolo Paulo sim foi um grande missionário, muito importante na história da igreja, para a expansão do evangelho entre os gentios, mas talvez tanto quanto foi também a vida das pessoas, as pessoas que foram evangelizadas e que saíram pelo mundo falando a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, que não ficaram paradas, mas que compartilharam aquilo que receberam, compartilharam o Evangelho. Então isso serve para nós hoje para entender o quê? O evangelismo, o alcançar pessoas, o fazer com que a igreja cresça, não é responsabilidade simplesmente daqueles que têm cargo de liderança na igreja. Alcançar pessoas, evangelizar, fazer missões não é responsabilidade somente do seu pastor, não é responsabilidade somente do seu líder, do evangelista, do missionário, mas é de cada um de nós. Todos nós somos úteis dentro do reino de Deus e o Espírito Santo de Deus nos usa e direciona, nós nos colocando à disposição dele para isso. É necessário que nós entendamos que cada um de nós, como membros desse corpo, temos funções. O Espírito Santo de Deus quer nos usar para funções, quer nos usar para alcançar outros, então nós não podemos nos acomodar e achar que nós somos simplesmente espectadores de culto, nós somos simplesmente frequentadores da igreja e nós vamos lá somente para receber tudo aquilo que aquelas pessoas, a liderança faz. Não, nós somos cooperadores, todos nós devemos ser cooperadores, assim como nós vimos aqui, o apóstolo Paulo tinha muitos cooperadores. O seu pastor precisa de muitos cooperadores dentro da igreja. Você precisa ser alguém que evangeliza, você precisa ser alguém que ora pela sua igreja, você precisa ser alguém que ora pelo seu pastor. Você recebeu de Deus talentos, você recebeu de Deus dons e você precisa usar para a glória de Deus. Você recebeu pela graça de Deus e você precisa usar para a glória de Deus. Você é útil dentro da sua igreja, você é instrumento de Deus e você precisa se portar dessa forma, estar disponível e disposto para a obra do Senhor. O texto também, como nós já falamos, nos mostra a importância do trabalho das mulheres na igreja. E eu acho que isso fica muito evidente em todas as nossas igrejas. Quando você chega nas igrejas, sem dúvida, um dos departamentos mais fortes é a MCM hoje, né? A antiga MCA, hoje é a MCM, Mulheres Cristãs em Missão. Irmãs que se dedicam, que assim como essas mulheres aqui se esforçam e trabalham muito na obra do Senhor. E esse texto também nos mostra que a igreja ela cresceu em casas, né? Somente muito tempo depois passou a existir templo. Então, querido, a obra do Senhor não está limitada ao templo, não. A obra do Senhor não está limitada a você receber um cargo na igreja, não. A obra do Senhor não está limitada a eu ser nomeado pastor, ser nomeado missionário, ser nomeado diácono.
ou qualquer outro cargo de liderança. A obra do Senhor não está limitada a qualquer espaço físico ou qualquer status, humanamente falando. A obra do Senhor, nós somos chamados para ela no momento que nós somos chamados por Cristo Jesus e somos alcançados pela graça dele. Temos a nossa vida transformada. Então, a Bíblia vai dizer que acontece em nós a metanoia, a mudança de mente. Então, essa mudança de mente faz com que nós possamos olhar de maneira diferente para as pessoas. E esse olhar é um olhar de amor que deseja alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Então, todos nós precisamos entender isso, não nos limitarmos ao local, não nos limitarmos a nomeações, a cargos, a status, mas simplesmente atender ao chamado de Jesus Cristo e cumprir o seu ID de evangelizar a todos. Então, nós podemos, além disso aqui, podemos entender também que, assim como o apóstolo Paulo, nós precisamos valorizar também a vida daquelas pessoas que são instrumentos de Deus para a nossa vida. E isso aí você pode pensar na vida do seu pastor, na vida do seu líder ou na vida de algum irmão que caminha com você, te discipula na sua igreja, alguém que te instrui, talvez alguém da sua família, alguém que está sempre caminhando com você, te auxiliando na sua caminhada cristã, alguém com a qual você conversa sobre a palavra de Deus, você tira as suas dúvidas, alguém que edifica a sua vida através do relacionamento. O apóstolo Paulo aqui mostra que pessoas edificaram e ajudaram, auxiliaram, cooperaram com o ministério dele, e ele está aqui citando essas pessoas, está elogiando essas pessoas, e o apóstolo Paulo ele é grato a Deus pela vida dessas pessoas, que nós também possamos valorizar a vida dessas pessoas, sermos gratos a Deus pela vida dessas pessoas. O apóstolo Paulo ele está reconhecendo aqui, está valorizando essas pessoas. Ele sabe que elas são instrumentos de Deus. Não há glória para elas, mas o apóstolo Paulo reconhece elas como instrumentos de Deus. Meu querido, nós somos, na maioria das vezes, muito hábeis para criticar alguém, mas muito tardios quando é para elogiar. A crítica, nós logo fazemos, logo vem à nossa mente a crítica, mas o elogio, alguém que tem sido talvez por anos bênção na sua vida, talvez você nunca tenha falado: meu irmão, você é um instrumento de Deus na minha vida, como você tem me abençoado, como o meu relacionamento com você é algo que me aproxima de Deus. Então, que nós possamos estar atentos a isso também, a valorizar a vida desses amigos, desses irmãos que têm sido instrumento, claramente instrumentos de Deus na nossa vida, para nos edificar, para nos aproximar mais de Deus. E o contrário também é verdade. Quando nós não recebermos esse reconhecimento, não é motivo para nós desanimarmos. Nós precisamos prosseguir, crendo que o que nós fazemos para a glória de Deus. Se houver o reconhecimento daqueles que são de alguma maneira ajudados através da nossa vida, ótimo, glória a Deus por isso. Se não, a nossa recompensa não está aqui, a nossa recompensa não está no reconhecimento humano, a nossa recompensa está em Cristo Jesus. Nós já recebemos dele a vida eterna, a salvação, algo que nenhum outro poderia nos dar. Então, valorize aqueles que se esforçam pela sua vida, aqueles que se esforçam na sua igreja, aqueles que se esforçam para pregar a palavra, que se esforçam para trazer a palavra de maneira clara, para trazer a palavra de maneira fiel ao que a Bíblia está dizendo, à sua vida, ao seu coração, e esteja sempre pronto também para ser alguém que coopera para a edificação de outros, coopera para o crescimento da sua igreja. Não fique esperando por outros, não fique simplesmente criticando e aguardando que outros façam, quando na verdade você é membro desse corpo. Você é membro desse corpo e o seu papel não é simplesmente criticar esse corpo, mas é ser ativo, cooperador no reino de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado e o Evangelho se expanda. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão conosco aí até agora. Não sei se nós temos algum pedido de oração,
nós tivemos perdão aos irmãos, tivemos alguns problemas, até muitas pessoas não retornaram para a live aqui, tivemos alguns problemas com a internet, mas glória a Deus pela sua vida que continua e está conosco aí. Espero que essa palavra tenha trazido edificação para o seu coração, para a sua vida, e te convido para amanhã participar conosco. Estaremos na live da Jubanflu, Juventude Batista Norte Fluminense, às 19 horas, com o pastor Marcos, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Marcos. Também no domingo, aqui no Facebook da Igreja Batista no Bairro Novo Mundo e também no Instagram, nós estaremos às 8h30 com a nossa Escola Bíblica Dominical e às 19h40 com o culto online. Às quartas-feiras temos nosso estudo bíblico, estamos estudando os Salmos Peregrinos. Participe conosco às 19h30 e sexta-feira, sexta live, toda sexta às 20 horas. Temos aí as pessoas que participaram. Isso. Agradecer aqui a Deus pela vida dos irmãos que participaram conosco. Irmã Rosângela Martins, Luana Barcelos, Epifânia Ferreira, Lanúcio Vitorino, Joselma Vitorino, Joseli Gandra, Ilka Mônica Barbosa, Simone Abreu, Dilene Gandra, Jonas Gandra em peso aqui. Geusa Mesquita, mamãe, irmã Amanda Lu, irmã Angelina, Toninho Fátima, irmã Sueli Gomes, irmã Edilene Gonçalves, Ivanilce Josué, irmã Eleusa Medeiros. Acredito que outros também tenham passado por aí durante a live, com esse problema na internet, indo e voltando, mas Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos estar orando, encerrando essa sexta live, e que você se dedique a cada dia ao estudo da palavra, a compreender aquilo que Deus nos fala através da sua palavra. Participe conosco, na semana que vem estaremos dando continuidade e daqui 2 semanas encerrando então o livro de Romanos, e se Deus assim nos permitir, iniciando um novo estudo. Deus abençoe. Vamos estar orando, encerrando com a irmã Raquel. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que foi dita aos nossos corações. Que nós possamos estar dispostos a cooperar com o Teu Evangelho. Seja, Senhor, indo, seja, Senhor, através de doações, ofertas, que o Senhor nos use, Senhor, para ser um instrumento na vida das vidas das outras pessoas, Pai. Como as pessoas que ajudaram a Paulo, nós possamos também ajudar tantos outros missionários que estão espalhados, Senhor, por este mundo, Pai. Enfrentando, Senhor, problemas tanto financeiro quanto também da questão de passar dificuldades mesmo e ser perseguidos, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dê sustento aos Teus missionários, Pai. Que o Senhor possa estar dando a eles segurança, Senhor, tanto física, emocional, Pai. Cuide de cada um, Senhor. E que a gente orar com missões e de sermos prestativos em fazer a Tua obra, Pai. Orando, intercedendo, indo, ofertando, que nós possamos ter no nosso coração, Senhor, o desejo, Pai, de explanar o Teu Evangelho, Pai. Auxilia-nos, Senhor, que nós possamos, Pai, fazer o que o Senhor disse, que é pregar e fazer o Teu ID, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Boa noite.